Para começar o nosso programa dessa noite, eu recebo a nossa comentarista de comportamento, Pamela Magalhães. Vamos lá. Pamela Magalhães, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Olá, boa noite a todos. Síndrome do ninho vazio. Pois Muita gente que está em casa, tenho certeza que não ouviu ainda falar sobre isso. Não ouviu, mas muita gente já passou ou E vai já passar. sentiu, né? Sim. Primeiro, acho que é importante colocar o que é síndrome, né? Que é um conjunto de sintomas. E ninho vazio, como a gente pode imaginar, é quando esse ninho que está cheio ali de filhotinho, ele fica vazio, se a gente pensar de uma forma figurada. E na vida real, o que acontece com nós seres humanos? Num dado momento em que os nossos filhos acabam ficando mais independentes e vão em busca de uma vida, né, longe das asas ali dos pais. Então, vão estudar fora, ou então preferem morar sozinhos, ou morar com amigos, ou então se casam. Eles deixam a casa dos pais e vão ali buscar o próprio rumo. E nesse momento, os pais têm uma sensação de muita tristeza, um sofrimento nesse rompimento, né, de uma dinâmica familiar que até então existia. Aí me parece que vem o grande desafio, é como lidar com uma situação dessas. Justamente, como lidar com esse sentimento de tristeza que acontece. De perda, né? Justamente. Porque, na verdade, outro dia me perguntaram, mas tem que superar? Na verdade, mais do que superar, entender que isso é uma oportunidade da Alcides, uma oportunidade para a gente se enxergar com uma nova identidade social ali dentro da família. E entender que a gente não perde o filho, né? Muito pelo contrário, você vai configurar uma nova forma de se relacionar com ele. A gente foi para as ruas para tentar entender se por acaso as pessoas, quando a gente fala síndrome do ninho vazio, entendem esse conceito e quais são as dúvidas a partir desse entendimento. Vamos lá. Vamos lá. Pamela, como diferenciar a saudade? Diferenciar a Olha, saudade. que pergunta bacana. Primeiro que saudade é muito bom. Costumo dizer que a gente só tem saudade do que é bom, né? Então, quando um filho sai, né, que ele vai seguir ali o teu rumo, a gente vai sentir uma dor e com certeza, a rotina que muda, a saudade. Saudade é saudável, eu consigo lidar com esse sentimento, toco a minha vida, continuo produzindo, continuo inovando, pensando em novas formas de fazer a minha rotina ser mais gostosa. Ok. Agora, quando eu estou vivendo uma síndrome de uma forma crônica do ninho vazio, o que acontece? Eu fico depressivo, eu não consigo tocar minha vida, eu fico o tempo inteiro remoendo a falta do meu filho, e eu fico ali sofrendo, ao invés de pensar como eu posso reinventar essa nova forma de viver. Com meu parceiro do lado, com novas atividades. Daquilo que eu estou entendendo, por exemplo, é só quando sai o último filho, porque enquanto tem um em casa, se tem três, saiu o primeiro, o segundo, não se sente tanto, Normalmente fala-se que sim, que é quando sai o último filho, mas na verdade é quando saem principalmente aqueles filhos que têm uma presença maior em casa, porque às vezes fica aquele filho que ele já é mais ausente, né? Ele dorme em casa, mas ele já é mais ausente. Mais independente, inclusive. Justamente. Eu acho importante que a gente entenda que isso é algo natural, a gente não cria o filho para ficar ali. Às vezes a pessoa fala, eu quero ter um filho para cuidar de mim. Né? Eu quero ter um filho para me apoiar. Não, a gente tem um filho porque quer viver essa paternidade, quer viver essa maternidade, mas um filho para ser livre, né? E eu já ouvi quem falar assim, eu quero ter filhos para que eles possam ir se revezando para cuidar de mim. Então, e a vida nem sempre é assim, a gente bem sabe disso, né? E é um pensamento muito egoísta. Você pode ter uma relação muito boa com o teu filho, mesmo que ele não esteja ali, direto com você. E aproveitar essa oportunidade, quando esse filho sai, que ele vai morar na própria casa, muda de país ou casa, seja o que for, para você curtir o teu parceiro. É uma possibilidade de resgatar os projetos antigos, novos projetos, ver essa relação, trabalhar o diálogo, falar sobre isso, que pode ser uma oportunidade muito boa. É um novo romance, né? A gente muda tanto com o tempo, a relação às vezes vai ficando um pouquinho de lado. Então é um momento para você rever seu autocuidado, como você está com você mesmo, as suas atividades. Será que você não deixou um pouco de lado enquanto esses filhos estavam em casa, se dedicando inteiramente a eles? É só uma questão de uma nova adaptação, que pode ser muito, muito gostosa. Vamos a mais perguntas nas ruas, vamos lá. Pambra, quem é que fica mais afetado? É a mãe ou o pai?
Ah, boa pergunta. Eu vou responder essa. Então vai. Eu acho que é a mãe. Ah, com certeza. Olha, em função de uma questão cultural até, a mãe é aquela que está mais ligada, né? Que é mais cuidadora e tudo mais. Não é uma regra. Ambos sentem, tá? Mas a mãe costuma sentir mais. Normalmente a mãe é mais ligada, ela tem esse instinto de proteção, de cuidado. Ou sente mais ou expressa de uma forma mais clara, né? Claro, porque a mulher ela tem uma autorização maior, né? De viver esse sentimento. Então fica um alerta aí aos pais que estão vivendo essa sensação, essa tristeza, que possam conversar, que sentem com a parceira, que troquem. E é natural. Todo mundo, né, que tem uma ligação gostosa com os filhos, quando isso acontece, sente essa tristeza, essa dor. E é importante não sobrecarregar o filho, viu, Dalcides? Porque tem gente que quando acontece isso, fica atrás do filho, faz chantagem. Ai, você não fica mais comigo, você só fica na sua casa. Preparei o almoço de domingo, vocês não vieram. Fiquei com a mesa pronta. Justamente. E acaba não respeitando. Que dureza, não? A gente tá rindo, mas é duro, é triste. Muito, porque acaba não respeitando a individualidade do seu filho. O seu filho também está sofrendo, tem um lado de lá, né? É difícil para ele também, porque é uma nova adaptação, é uma nova identidade social para ele também. Ele tem amor por vocês, então é difícil. Então tenta ser flexível, tenta lidar com essa dependência, senão fica muito difícil. Um tipo de pai ou um tipo de mãe que assim seja mais propenso a isso? Tem. Se a gente pensar em casais, por exemplo, que quando tem esses filhos, passam a deixar essa vida do casal de lado e viver em função dos filhos. Então, aquela relação sexual, amorosa, ela vai ficando bem de lado e eles ficam só pais. Eu digo que ficam pais e esquecem de ser homem e mulher. Aí, né? Então, a mulher chama o marido de pai e a esposa chama ele de... Isso também acontece muito. E aí o que acontece? Então, vamos pensar nessa configuração que você falou. E aí, quando esses filhos saem, bom, então o que sobrou? Sobrou nada. Porque já está tão distante, está tão desacostumado, está tão pouco exercitado a cumplicidade, a intimidade. Quem é você, né? Justo. E aí, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Então, isso pode gerar atrito, conflito, né? Essa irritabilidade, ansiedade, angústia e a famosa depressão. 30 anos depois, vai ter como recuperar esse relacionamento? Eu acho que sempre tem como recuperar. Basta querer. Como eu disse, é uma oportunidade para você tentar se afinar com o teu parceiro, que pode ser um desconhecido hoje, mas se tornar um belo de um amante depois. Vamos a mais perguntas nas ruas. Vamos lá. E quando a síndrome se prolonga, quais os motivos disso acontecer? A síndrome se prolonga e aí, de fato, a gente acaba gerando uma depressão séria, precisando de tratamento, tá? Tanto medicamentoso quanto psicoterápico. Então, acho que é interessante quem se vê vivendo esse sintoma, que procure um profissional especializado, que possa te orientar direitinho. Agora, isso acaba se prolongando quando justamente o casal ele não consegue se afinar, né? Ele não consegue se confortar. O indivíduo está muito ligado ainda nessa dependência relacional, então não é saudável, não é uma fase, bom, então é um sofrimento, uma dor que vai ser trabalhada, vai ser estruturada e vai ser superada. Não, o indivíduo ele fica crônico naquilo, porque a falta de recurso relacional grita. O que é importante lembrar também é que isso pode acontecer com pais que estão separados também. Então, de repente, o filho era tudo ali para aquela mulher ou para aquele homem. Então, quando aquele filho sai, não sobra nada. Então, o indivíduo está com muita dificuldade, paralisado ali nessa mudança, nessa tolerância à frustração. Então, quem está se vendo assim, é importante, pensa numa atividade, em algum curso, num esporte, num lazer. Resgate amigos, resgate família, faça atividades gostosas, tente lembrar que além do filho, né, você não está perdendo esse filho ele só está buscando o destino dele. Tem muita coisa boa em você que pode ser explorada e planos que podem ser resgatados e inovados. Nossa, enquanto você está falando, estou imaginando assim. É claro que para aqueles que estão vivendo essa realidade, você está dando já algumas dicas, você vai dar mais algumas. Mas para aqueles que agora ainda têm filhos pequenos, talvez haja uma forma diferente. Perfeito, preventiva, né? É isso, preventiva. Preventiva, perfeito. Bom, você que tem filhos pequenos, acho ótimo cuidar dos filhos, maravilhoso, dê muito amor, fundamental. Agora, não esqueça que a sua vida é algo além disso. Então, você é mãe, você é pai, ok, muito bom. Agora, você tem um marido do lado, você tem uma esposa do lado, ou então você tem uma profissão. E é importante que você consiga pensar nesse formato multifuncional e não apenas focado.
Por quê? Porque você acaba ficando numa situação de risco, podendo viver uma dependência muito grande e também sobrecarregando os seus filhos, que é muito ruim para a criança, para o adolescente, para esse adulto, que em algum momento ele vai querer alçar voos e se ele sentir que você tem essa dependência muito grande dele, ele vai viver um conflito tão grande nessa legitimidade, né, por essa lealdade com você. Até com pena, né? Justamente. E aí ele acaba paralisando, fica aquele filho que não sai da casa da mãe. Pelo medo, né? Pelo medo de ser desleal a esse pai, a essa mãe. Eu acho que está fazendo um mês, mais ou menos, uma senhora disse assim que ela resolveu, ela não usou o termo síndrome do ninho vazio, Sim. mas ela disse que ela resolveu essa questão da saudade, indo para a casa do filho e se instalando assim numa espécie de um quarto, mas assim, não é que ela mora lá, mas tem o quartinho dela lá com as coisinhas dela e assim por diante. Eu falei, mas será que é por aí o caminho? Olha, Dalcides, eu acho muito complicado essa história da sogra ir para casa do casal. Eu acho que isso é muito delicado. Eu acho que cada um tem que ter o seu cantinho, cada um tem a sua vida. Isso não quer dizer que você não possa ser super próximo à sua sogra, à sua mãe, ao seu pai. Eu sou super a favor da união, da família, é saudável, é gostoso. Agora, cada um tem que ter a sua individualidade. Importante lembrar, quem ama liberta. E acredite, né, a gente liberta esses filhos e eles voltam para você e voltam mais amadurecidos, mais responsáveis, mais independentes, com muito para agregar na relação. Pamela Magalhães. Vamos deixar o ponto de contato, porque eu sei que o sim. Brasil inteiro escreve para Pamela. Pamela, qual que é o site, endereço, blog? Vamos lá. O meu site, www.pamelamagalhães.com.br, o meu e-mail, contato@pamelamagalhães.com.br. Quero te agradecer mais uma vez. O que a gente vai falar na próxima semana? Olha, eu estou pensando para a gente falar sobre relacionamentos platônicos, amores platônicos. Acho que é um tema interessante. Tem muita gente que já viveu, que vive esse tipo de relacionamento. Aquele que nunca se concretiza, é isso? Exatamente, Vive lá aquela idealização. Eu peço para quem já viveu, de repente mandar um e-mail. É bacana a gente saber a história para a gente poder comentar na próxima quinta. Obrigado por ter vindo. Obrigada sempre.